Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís, sou terapeuta ocupacional, trabalho com integração sensorial e pesquiso e atuo sobre interocepção, o oitavo sistema sensorial, há 4 anos. Pesquisadora independente. Recentemente escrevi a avaliação sensorial da interocepção, por enquanto na versão adolescente e adulto, mas recentemente estarei finalizando a avaliação na versão infantil. Então, em breve teremos notícias aí. Hoje venho fazer uma reflexão sobre o que vem sendo chamado de desejo sensorial. Isso foi motivo de uma supervisão recentemente, e com uma moça que fez o meu curso de interocepção, e vimos a relevância, então, de estar compartilhando sobre essa reflexão com mais pessoas, por isso eu trouxe hoje para vocês, tá? Então, o tema é busca sensorial, desejo sensorial ou falha na interocepção. Por que eu começo falando da busca? Porque a gente vê aí uma raiz para a denominação do desejo sensorial, tá? Em 2013, foi lançada a 5ª revisão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, usado para dar diagnóstico, certo? Para isso, foi feito um movimento mundial entre terapeutas ocupacionais que atuam com integração sensorial, na tentativa de formular sobre o transtorno do processamento sensorial para que ele viesse como um novo diagnóstico nesse manual. Não foi possível entrar num consenso a tempo, por isso veio como um novo critério diagnóstico para o autismo as alterações sensoriais, o que já é um grande passo. Mas a gente precisa lembrar que as alterações sensoriais não estão presentes apenas nos casos de autismo, tá bom? Bom, e aí, na época, foi feita uma explicação didática, um diagrama, colocando os 3 eixos do transtorno do processamento sensorial. O eixo da modulação, dos transtornos de modulação sensorial, transtornos de discriminação sensorial e transtorno motor de base sensorial. Lembrando que é tudo junto e misturado, né? Mas, no eixo de modulação, o que a gente tinha? Hiperresposta, hiporresposta e busca sensorial. Hoje chamada hiperreatividade, hiporreatividade, porque se entende que é uma reação ao estímulo, e a busca sensorial hoje se compreende que é um comportamento que se dá por N questões, como falta de ideação e outras questões, tá? Qual era o entendimento para que a busca sensorial viesse nesse eixo de transtorno de modulação sensorial? De que o cérebro pede por estímulos sensoriais para que consiga ter mais informação sobre esse estímulo e consiga interpretar cada vez melhor para dar respostas, ajudar o indivíduo a dar respostas mais assertivas ao ambiente quando recebe esse estímulo, tá? Então, tem artigos até falando sobre quando o transtorno do processamento sensorial é confundido com outros diagnósticos, né? Como o transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, que apresenta alterações sensoriais, mas enfim. Na época, então, e tem médicos que ainda fazem isso na atualidade, acho que ainda vão levar um tempo fazendo isso, diziam, por exemplo, em alguns casos, né? Essa criança precisa de poucos estímulos, então fale baixinho, diminua as luzes, diminua o som, enfim. E frente a essa redução de estímulos, a criança virava um tasmania, porque era uma criança que precisava do oposto disso, né? Ele precisava do estímulo sensorial, né? Então, casos como esse não respondiam às medicações para o TDAH, né? Mas respondiam quando ofertado o estímulo na medida certa, de forma adequada, por profissionais especializados, que atuam com integração sensorial. Mas a questão é, então o indivíduo busca pelo estímulo, busca, daí vai diminuindo a busca, porque está alimentando o cérebro com essa informação neurofisiológica, e na medida que essa alimentação se dá, ele não precisa mais, e daí vai diminuindo essa busca,
vai diminuindo a agitação psicomotora, a busca sensorial, vai regulando o comportamento. Mas a grande questão é quando não diminui esse comportamento de busca, né? Que então é associado ao desejo sensorial, assim denominado por uma instituição de renome, séria e reconhecida mundialmente, né? Mas que eu trago para reflexão no sentido de que é muito recente a ampliação das descobertas sobre interocepção, né? Então, vai levar um tempo para que isso seja de domínio dos profissionais que atuam com integração sensorial. E como eu pesquiso isso já há 4 anos, né, tenho um domínio sobre o assunto e, por isso, estou aqui para fazer essa reflexão com vocês, tá bom? Com muito carinho, com muito respeito, mas entendendo que a ciência continua em desenvolvimento, né? E por isso a gente precisa estar expandindo o nosso olhar e agregando esse 8º sistema sensorial na nossa visão e no nosso raciocínio clínico e na nossa prática, tá bom? Certo. Então, veja, eu começo trazendo sobre teorias relacionadas ao desejo sensorial, tá bom? Diz assim, taxa mais baixa de batimento cardíaco produz um comportamento de procura de estimulação. Vou repetir. Taxa mais baixa de batimento cardíaco produz um comportamento de procura de estimulação. Batimento cardíaco. Até 2015, a interocepção era relacionada apenas e puramente às vísceras. Apesar de que desde 1800, 1860, tem muitas teorias aí falando da relação entre as vísceras e as emoções. Mas foi a partir das pesquisas do Dr. Craig, um neurocientista americano, em 2015, que começou a ficar mais evidente a relação entre cérebro, vísceras e emoções, numa via de mão dupla. Eles se influenciam mutuamente, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo. Mas a questão é, batimento cardíaco, coração, é víscera, né? Então aí a gente já tem uma relação com a interocepção, tá? Então veja como já tem aí sinalização da interocepção, falando que talvez não seja desejo sensorial, mas seja uma falha no processamento sensorial interoceptivo, tá? E aí a gente pode pensar, por exemplo, borderline, quando se corta, né? Eu preciso sentir alguma coisa, por mais que seja na derme, na pele, ele precisa da sensação interna de dor, né? E quando há uma desconexão aí, uma falha na interocepção, por vezes eu preciso provocar estímulos muito fortes, muito intensos, para que eu consiga identificá-los, percebê-los, senti-los, discriminá-los, tá? Senão eu não sinto nada, certo? Bom, agora eu vou trazer alguns comportamentos que remetem ao desejo sensorial e que eu vou fazer uma relação com a interocepção, para a gente refletir a respeito, tá? Parece querer ou precisar de mais informação sensorial que outros. Lembra que eu estava falando agora, há pouco, sobre eu preciso de muito estímulo para sentir alguma coisa, eu preciso de um estímulo intenso para sentir alguma coisa, né? Então, lembrando que cada caso é um caso, mas falei da automutilação, né? Como se cortar. Há casos onde a gente pode observar a provocação da ânsia de vômito, né? Às vezes, para ter a sensação, a percepção do trato digestivo, tá?
E aí a gente trabalha com líquidos gelados para dar essa percepção do trato digestivo, que vai ter implicações na alimentação, tá? Na seletividade, na compulsão, ok? Por vezes está relacionado a pessoas com déficit cognitivo, mas também pode estar relacionado à bulimia, enfim, N situações, tá? Mas trago para a gente poder pensar sobre isso, tá? Segundo comportamento, quer constantemente controle sobre cada situação. A rigidez cognitiva, né? A rigidez cognitiva, ela está relacionada às funções executivas. Tem vários artigos falando da relação entre as funções executivas e a interocepção. Vários motivos também. Eu vou dar um pontinho deles, né? Uma breve associação aí entre funções executivas e interocepção para ajudar a ampliar sobre isso, essa percepção. O Craig já dizia, nas suas descobertas, que primeiro se tem uma melhora em relação ao indivíduo, depois em relação ao meio e depois em relação ao outro que está no meio, né? Vejo muito na minha atuação, nas minhas pesquisas, na minha prática clínica, essa melhora da atenção do indivíduo sobre si, seguido de uma melhora da atenção do indivíduo sobre o ambiente e seguido, na sua evolução interoceptiva, de uma melhora da atenção sobre o outro que está no ambiente, quando surge, por exemplo, a intenção comunicativa, né, em pessoas não verbais, com autismo e tal. Mas a questão conforme o indivíduo se conecta melhor internamente com seus sentimentos e emoções, ele consegue se gerenciar melhor. E começando aí pelo autocuidado, tá? Para escovação dos dentes, tomar banho. Depois isso vai para o ambiente, vai para um planejamento aí do que comprar no mercado, do que cozinhar, como fazer determinada refeição, receita, né? As atividades instrumentais de vida diária, tomar remédio, enfim. Tem aí essa relação entre primeiro se gerenciar melhor, depois o espaço à sua volta e depois no que concerne as pessoas envolvidas nesse espaço, tá? Então, eu me gerencio melhor em termos de autocuidado, aí consigo gerenciar melhor a minha mesa de trabalho, minha cama, meu guarda-roupa, meu quarto, chegar mais pontualmente para as terapias, tomar certinho o meu remédio. Tem uma sequência, tá? Uma coisa importante de dizer aqui, conforme essa conexão interna se dá do indivíduo com seus sentimentos e emoções, uma boa interocepção, né, essa evolução faz com que o indivíduo se aproxime da sua essência, de quem ele é na sua essência. E quando ele se aproxima da sua essência, ele banca isso com propriedade, é um empoderamento que ocorre de dentro para fora, né? De dizer, este sou eu. E aí a gente vê, por exemplo, ele entendendo melhor, tudo que é auto está relacionado à interocepção, tá? Autopercepção, autoconsciência. Então, conforme ele se aproxima da sua essência, ele percebe melhor suas habilidades, potencialidades, capacidades, limitações. Em termos das limitações, não há nenhuma vergonha em relação a isso. Não há uma necessidade de falar baixinho para que ninguém ouça sobre isso, ou de varrer para debaixo do tapete sobre isso, para que ninguém saiba das suas limitações. Não. É algo bancado pelo indivíduo, com propriedade. Tá? Este sou eu. O que permite, inclusive, respeitar melhor os seus limites, evitando sobrecarga sensorial, e permite uma gentileza consigo,
a diminuição da autocobrança, do sentimento de culpa. Eu consigo ser mais gentil comigo, porque eu me entendo melhor. Ok? O que mais? Outro comportamento. Não espera a sua vez, interrompe constantemente. Temos algumas questões aqui, tá? Como controle inibitório, que faz parte das funções executivas, né? E por isso está pautado sobre interocepção, depende do processamento interoceptivo para conseguir ter uma melhora nesse sentido, tá? De controle inibitório. Está relacionado aqui tomada de perspectiva, né? Controle inibitório tem essa relação com a tomada de perspectiva, no sentido de que eu tendo uma melhor percepção sobre mim, sobre o ambiente, sobre o outro que está no ambiente, eu consigo ter diferentes pontos de vista sobre uma mesma situação. Não estou mais olhando linearmente, né? Mas estou conseguindo entender melhor que as pessoas podem ter entendimentos diferentes sobre a mesma coisa, tá? O que ajuda, claro, na empatia, né, que também está relacionada e depende da interocepção para acontecer, enfim. A interocepção é muito ampla, né? Eu estou tentando focar um pouquinho para a gente conseguir fazer esse paralelo sem devagar muito, tá bom? Mas a questão é, essa tomada de perspectiva, por que ela depende da interocepção? Porque ela depende desse processo entre eu me perceber melhor, me atentar mais a mim mesmo, me atentar mais ao ambiente, me atentar mais ao outro que está no ambiente, para daí ter a tomada de perspectiva. Sem esse caminho, fica inviável. Aí eu só enxergo o que está na minha frente. Não consigo ver por outras perspectivas, por outros pontos de vista. Tá? Mas aqui também está relacionado à questão de falta de borda. Quando eu não tenho borda corporal, quando eu não entendo os meus limites, até onde vai o meu corpo, onde começa o ambiente, até onde eu posso agir sem invadir o espaço do outro, tá? Essa borda, esse limite, se eu não tenho isso, eu atropelo todo mundo na hora de falar, ou mesmo espacialmente, tá? Mas tem muito, o controle inibitório depende dessa noção de borda corporal e de limites. Lembrando que a borda corporal, ela não é só promovida por processamento tátil, né? Ela também é favorecida pelo ambiente ou influenciada pelo ambiente, né? Não sei se foi nesse vídeo que eu falei sobre a geração que temos atualmente, que eles têm muita dificuldade para lidar com a frustração, né? São jovens aí que mal ajudam dentro de casa, em serviços domésticos, né? Do tipo, terminar de comer e tirar a sua louça suja e botar na pia, né? E daí, frente a pequenas frustrações, pequenos sentimentos de tristeza, isso é percebido de uma forma muito intensa, né? Onde eles vão para automutilação, como se cortar, né? Há muita dificuldade para lidar com a frustração e com a tristeza, né? Isso é identificado de forma muito intensa, tá? Então, se eu tenho um ambiente que coloca regras, que coloca limites, onde eu entendo, por exemplo, que na minha casa eu preciso agir desta forma, que na casa do meu amiguinho eu posso agir de outra forma, tem outras solicitações, outras regras, né? Ou que na minha casa eu não posso comer chocolate durante a semana, mas que na minha avó eu posso comer no final de semana, né? Porque a casa da minha avó tem outras regras. Então, assim, o ambiente também fornece borda por meio de regras,
tá? De combinados, de limites, tá bom? Outro comportamento, bravo ou mesmo explosivo quando precisa sentar quieto ou parar o que está fazendo. Aqui também temos algumas questões a considerar. Por exemplo, a tolerância à frustração depende da interocepção, tá? A gente estava falando agora sobre o sentimento de frustração, né? Mas veja, vamos falar da atenção. A atenção, que faz parte das funções executivas, né? Lembra, o indivíduo se atenta primeiro a ele, depois ao ambiente, depois ao outro que está no ambiente. Se eu não tenho esse caminhar da interocepção, se eu não me atento nem para mim, eu não tenho condição de parar numa mesa e fazer uma atividade de escrita, por exemplo. Não é possível. Tá? Eu preciso, no mínimo, ter atenção sobre mim. Senão, nada vai me fisgar. Para algo fisgar minha atenção, para um brinquedo prender minha atenção e eu dedicar um tempo a esse brinquedo, tentando explorar esse brinquedo, eu tenho que, no mínimo, ter atenção sobre mim e sobre o ambiente. Ok? Mas vamos falar também da explosão emocional, tá? A explosão emocional, ela remete a essa falha na interocepção. Porque o que acontece é uma dissociação entre cabeça e corpo, razão e emoção, né? Onde a sensação, o sentimento vai crescendo dentro do corpo da pessoa e ele não está identificando. Quando ele identifica é porque já bateu na válvula de escape, já explodiu. Tá? Conforme a gente trabalha, e aí eu vou falar do meu método, né? Método POLI, para trabalhar a interocepção com base na integração sensorial, eu ajudo, então, o indivíduo a ir percebendo quando essa emoção está crescendo dentro dele. Essa diferença vai diminuindo. E daí ele consegue identificar que vai ter uma crise, por exemplo, e ele consegue, então, gerenciar melhor isso. Tá? Conforme eu me conecto melhor internamente, eu consigo gerenciar as minhas emoções e, consequentemente, o meu comportamento. Tá? E aí, inicialmente, eles se acalmam mais rápido quando tem uma crise. Depois, conforme vai evoluindo na interocepção, eles conseguem se isolar quando sentem que vão ter uma crise. E depois eles conseguem se acalmar para não ter uma crise, buscando recursos sensoriais e assim por diante. Atividade física, depende de cada caso. Mas é isso. Eu preciso me conectar internamente para conseguir identificar a emoção crescendo de mim, para eu não ter um rompante emocional. Tá? Uma explosão, uma crise, agressividade, heteroagressividade, autoagressividade. Tá? E também, né, a questão de que a transição entre uma atividade e outra, eu finalizar uma atividade para passar para outra atividade, envolve funções executivas, tá? Envolve aquele gerenciamento, autogerenciamento, gerenciamento sobre o ambiente, tá? E sobre o que está nesse ambiente, tá? Então, essa passagem de uma atividade para outra, para ser tranquila, depende do processamento interoceptivo, tá? Parar o que está fazendo para ir tomar banho, para escovar o dente, para dormir. Lembrando que sentir sono depende da interocepção, tá? Que mais? Outro comportamento, intenso, exigente, difícil de acalmar. Né? Um pouco disso já falei, agora um pouco, né? Mas essa intensidade das emoções, que é comum nas altas habilidades, inclusive, né? Remete a uma falha no processamento interoceptivo, né? Na medida em que, para eu conseguir não ser intenso nas minhas emoções,
para eu conseguir identificar que a sensação, que a emoção está crescendo dentro de mim, né? Porque a intensidade das emoções é o quê? Eu não identifico, não identifico, não identifico, só identifico quando já estourou. Isso é uma intensidade nas emoções, né? E aí, quando eu sinto tristeza, eu sinto muita tristeza. Quando eu sinto alegria, eu fico eufórico. É desmedido, porque está distante, está falha esse processamento sensorial, essa conexão, né? Então, conforme eu melhoro o processamento sensorial interoceptivo, eu regulo isso. E não vou ter intensidade, eu vou conseguir gerenciar a emoção e o comportamento, tá? Inclinado a criar situações que... esse é outro comportamento. Inclinado a criar situações que outros percebem como ruins, perigosas ou disruptivas, tá? Aqui também temos algumas considerações, tá? Primeiro, a noção de perigo depende da tomada de perspectiva, que depende da melhora da atenção sobre si, sobre o ambiente e sobre o outro que está no ambiente, para que eu consiga ter diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista e perceber o perigo, tá? Então, depende do processamento sensorial interoceptivo para eu conseguir ter noção de perigo, tá? Outra questão. Esse é um comportamento que remete ao TOD, né? Transtorno opositor desafiador. Não tem ainda artigos, ou eu não encontrei ainda artigos falando sobre interocepção e TOD, mas o lado esquerdo da ínsula, perdão, deixa eu só confirmar, lado direito da ínsula, ele é o lado negativo da ínsula. A ínsula é o centro nervoso da interocepção, tá? É o lugar lá que remete a informação interoceptiva no nosso cérebro, tá? E esse lado direito, o lado negativo, o lado esquerdo é o positivo e o direito é o negativo, tá? Então, o lado direito, ele é responsável pela atividade simpática, pelo afeto negativo, pelo comportamento desafiador e pelo gasto de energia, que é bem característico do transtorno opositor desafiador, tá? Inclusive, tem aí esse viés com a noção de perigo, né? No TOD, eles criam situações que é gritante que não vai dar certo, que vai haver frustração, que pode se machucar, tá? E aí envolve, então, noção de perigo, funções executivas, né, esse planejamento. Mas eu preciso aqui dizer, nesse momento, sobre essa ativação da ínsula, que na minha prática, nas minhas pesquisas e na minha experiência clínica mesmo, né, porque ouço, inclusive, não só vejo na minha prática, mas ouço dos psiquiatras que encaminham pacientes para mim, estou vendo isso, né? Então, pessoas que são mais negativas, pessimistas, que têm essa maior ativação do lado direito da ínsula, com o meu trabalho do método POLI, e aí vai muito, digo, já adianto para você, da conduta do terapeuta, pela nossa mediação, pelo nosso verbal, pelo nosso feedback que isso acontece, tá? Mas a gente consegue sim promover uma maior ativação do lado do lado esquerdo, do lado positivo da ínsula, tá? Onde encontramos então pacientes que passam a ser mais positivos, otimistas, conseguem enxergar coisas boas primeiro neles, sabe? Reconhecer quando fazem algo de bom, não se focar tanto no problema. Isso acontece muito, né? Pessoas mais pessimistas, negativas, eles sentam no problema, e geralmente associado à somatodispraxia, sabe? Então, senta no problema, tem muita dificuldade para enxergar diferentes possibilidades para resolver um mesmo problema, uma mesma situação problema. A questão da tomada de perspectiva, enfim, tem todo um contexto das funções executivas aí desse panorama que está envolvido,
e que depende da interocepção, tá? Vamos adiante, que senão eu me prolongo demais. Último comportamento. Excessivamente afetuoso fisicamente. Aí eu trago até alguns questionamentos. Será que é uma falta de borda que faz buscar essa informação constantemente? Né? Ou na falha interoceptiva, em perceber sentimentos e emoções, né? Onde o estímulo precisa ser intenso e forte, então ele busca esse abraço apertado, por exemplo. Né? Mas aí fica para reflexão. Tá? Espero, com todo o meu coração, ter contribuído de alguma forma para o seu raciocínio, para a sua reflexão, para o seu ponto de vista, para a sua atuação, tá bom? Com muito carinho, que eu deixo essa mensagem para vocês, compartilho sobre essas reflexões, vindas de uma terapeuta ocupacional muito apaixonada pela profissão, pela integração sensorial e pela interocepção, tá bom? Um abraço muito carinhoso. Fiquem com Deus. Até uma próxima.